Boa noite a todos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um culto, nesse novo formato, cada um em suas casas, no conforto, no lar, né? Eu estava refletindo sobre a passagem que diz: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. E aí, exatamente isso que não está acontecendo nesses dias, né? Não estamos indo à casa do Senhor, mas estamos como igreja espalhada aqui, nos reunindo aqui de forma online, para louvar e adorar. E eu estava também pensando sobre Hebreus 10, 25, que diz: não abandonemos a prática de nos reunir, como é de costume de alguns, mas pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Então vamos nos animar, e assim que possível a gente possa voltar a ir à casa do Senhor, estaremos lá reunidos e aproveitando a oportunidade de encarar esse desafio, que é estar como igrejas reunidos. Porque se a gente parar para pensar, né, a igreja é o lugar de pessoas imperfeitas, e graças a Deus por isso, porque aí tem lugar para mim, tem lugar para você, e ali a gente pode juntos exercitar, né, gerar o fruto do Espírito, de ter paciência, de amar o próximo. Tá muito assim, na verdade não é de agora, é de sempre, a palavra que em Hebreu já falava, né, que era costume de muitos, de alguns já abandonarem. E eu fico pensando, por que isso, né? Eu acho que talvez é mais fácil do que realmente enfrentar os desafios de amar e ser amado, né? E que possamos fazer isso, né? Em breve estaremos reunidos. Um beijo no coração de todos e um bom culto. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz aí para vocês. Queremos dizer aqui da nossa alegria, né, de estarmos nesse tempo de pandemia, assistindo aos cultos, né, pelo canal do YouTube, né, tanto na Igreja do Nazareno, Tempo Sede Natal, como também cultuando também, participando com o pastor Marenildo da Igreja em Capim Macio. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Estamos juntos, pastor! Olá, lembrança aí ao pessoal aí da Igreja Nazareno, uma excelente igreja aí, cujas pessoas são maravilhosas e gosto muito aí da turma aí todinha. Grande abraço a todos aí e uma boa celebração. Um abraço no coração de cada um dos meus irmãos, a saudade é grande. E mais uma vez, seja muito bem-vindo no nosso meio, pastor Marenildo, Elvia, sua esposa e sua família. Sentimos todos acolhidos com as palavras, né, com os conselhos do nosso pastor Marenildo, e creio em Deus que tudo isso, quando passar, o reencontro vai ser muito bom. Muitas mudanças para melhor no coração de cada um de nós, né? E eu agradeço muito, porque tem sido um consolo para o nosso coração. Aos domingos, mesmo online, não estamos juntos, mas tem sido um consolo, um fortalecimento, as palavras que vêm através do nosso pastor. Um abraço bem grande para todos. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Nossa, como eu estou com saudade de desejar as boas-vindas à nossa igreja. Mas tudo bem, eu desejo aqui virtualmente por enquanto, tá? Aproveite o nosso culto, escute a palavra, escute o louvor e ore a Deus para que tudo isso logo passe. Graças a Deus, nós estamos bem. Ore por aqueles que estão enfermos e glorifique ao nome do Senhor. Amém. Eu calei minha tristeza, olhando nos teus olhos, e afoguei
fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas. Na rocha minha casa eu construí. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí. E nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim: oh, você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Graça e paz do Senhor, irmãos e irmãs. Mais uma semana que nós estamos sem poder nos reunir, mas adorando ao Senhor em nossos lares. A cada culto, a cada semana que estamos reunidos, mesmo que seja por meio da internet, seja por meio desse culto, nós podemos juntos adorar ao Senhor. E isto é muito importante para nós como igreja. Sentir que estamos sendo apoiados uns pelos outros, apoiados, nos sustentados. Nós podemos ver isso através dos relatos que temos visto em nossas redes sociais, onde irmãos têm testemunhado da beleza que é ser igreja, mesmo estando nós afastados uns dos outros. Nós queremos ler uma passagem da palavra do Senhor que está no Salmo 46 e que fala da grandeza de Deus, que fala do poder de Deus. Nós estamos em meio a muita dificuldade agora. Nós estamos passando por muitas lutas agora. Coisas que nós não podemos explicar, coisas que está além até daquilo que nós podemos entender. Mas nós cremos em um Deus que está no controle de todas as coisas. Deus tem o controle sobre essa situação, irmãos. Não há motivo nenhum para nós nos desesperarmos. Nós temos ouvido relatos de irmãos que passaram lutas muito grandes nessa pandemia, mas nós cremos e confiamos que Deus tem o controle da situação. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E esse é o motivo de nós confiarmos, porque nos momentos difíceis é que nós vemos a mão poderosa do Senhor. Não é confiar em Deus apenas quando a coisa está bem, quando a coisa anda tranquila para a nossa vida, mas confiar em Deus nos momentos de maior dificuldade, colocar as nossas vidas na mão de Deus nesses momentos demonstra
o quanto nós confiamos, ou seja, nós depositamos nossa fé em Deus. E o capítulo 46, versículo 7 do Salmo diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É a Ele a quem nós recorremos nesses momentos. Nós queremos entregar nessa noite esse culto de louvor ao Senhor. Nós queremos orar nesse momento e pedir que Deus possa estar no controle de tudo. Pai bendito, Pai de amor, nós queremos nessa noite, Pai, oferecer esse culto em honra ao nome do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, abençoa a vida dos irmãos que estão sendo alcançados pela ministração da palavra do Senhor a cada semana que temos passado, mesmo distantes, Pai. Que o Senhor possa, com Tua mão poderosa, continuar falando conosco. Obrigado, Senhor Deus, pela disposição da Tua igreja em participar junto conosco desse momento tão precioso, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem se mostrado presente, se manifestado no nosso meio, demonstrando o Seu amor, o Seu poder e a Sua bondade sobre nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo isso, nós agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor fale ao seu coração durante esse tempo de culto, em nome de Jesus. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu. Altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. De júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-Te com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra
graça e a paz, irmãos. Que bom poder estar aqui mais uma vez para juntos partilharmos a palavra de Deus e refletirmos naquilo que certamente a Bíblia tem para cada um de nós. Hoje eu quero pedir que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1 até o versículo 11. Um texto muito conhecido nosso também. Creio que os irmãos já viram, já leram várias vezes, mas gostaria de lê-lo hoje, mais uma vez, e trazer uma reflexão concernente a esse texto, que vai nos ajudar também, de alguma forma, a organizarmos melhor e repensarmos melhor ainda nossa relação com o nosso Deus, com o nosso Cristo, com o nosso Salvador, com o nosso bom pastor. Amém? Por favor, abra comigo sua Bíblia. João 10, versículo 1 diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar. O ladrão vem somente para roubar, para matar, para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Basicamente o texto é esse. Estamos diante de um texto que mostra claramente como era a relação daquele povo, os judeus, os hebreus e posteriormente os judeus, em relação à criação de animais. Era natural que uma criança nascesse no lar onde os seus pais cuidassem de ovelhas. Naturalmente já tinha rebanhos em casa, ou pelo menos uma ovelha, ou um casal de ovelhas. Bem, era natural naquela época. Até mesmo aqueles que talvez morassem no centro da cidade, que não tivesse a criação de ovelhas na sua própria casa, mas era comum eles verem as ovelhas circulando, os pastores cuidando de ovelhas. Então, desde menino, as crianças elas cresciam vendo isso e tendo isso como exemplo. E Cristo usou muito aquilo que ele via, aquilo que ele percebia, aquilo que ele observava ao seu redor e trazia muita luz a respeito daquilo que ele observava, para que as pessoas compreendessem uma verdade espiritual. E as parábolas, elas são assim. Parábolas, elas são verdades espirituais, inspiradas através de situações simples, ou de um contexto simples, corriqueiro, cotidiano, para as pessoas, que trazem um significado espiritual muito precioso para cada um de nós. E Cristo fez isso muitas vezes. E ele faz isso nesse momento aqui também agora, trazendo essa reflexão para os seus discípulos, mostrando exatamente onde ele quer chegar. Se você percebeu no texto que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 11, no contexto, quando chega exatamente no versículo 10, ele afirma que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele fala sobre isso. Sabemos a realidade cruel que o ladrão faz, como ele invade nossas propriedades, como ele vem realmente para destruir aquilo que nós conquistamos por tanto tempo. Isso nos traz indignação de alguma forma. E aqui o texto está falando de um ladrão que vem, se posiciona para realmente tirar aquilo que nós temos de melhor. Aquilo que nós temos como sagrado,
aquilo que nós temos como algo precioso para nós. E aqui envolve até mesmo nossa vida espiritual. Então existe essa demanda de ladrões para destruir nossa vida espiritual, nosso ser espiritual e arrancar aquilo que é mais precioso em nossa alma. Então Cristo vai falar sobre isso aqui. E vai falar isso aqui, eu entendo dessa forma, por quê? Porque nesse versículo ele fala sobre isso, do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Ele em seguida diz, eu vim, diferentemente desse ladrão, eu vim, o Cristo está afirmando, para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o ladrão vem para destruir a abundância da vida que Cristo tem para nós. E Cristo veio para trazer, para nos entregar, para nos presentear com a vida abundante, diferente daquilo que o ladrão faz. Esse é o contexto da palavra. E vida abundante, quando pensamos em vida abundante, nós pensamos numa vida completa, numa vida cheia, numa vida transbordante de alegria, de satisfação, de alguma forma. E isso é o que todos nós desejamos. Quer sejamos cristãos ou não, pessoas esperam uma vida de alguma forma abundante, uma vida que seja repleta ou completa de alguma forma. Esperamos isso. E a proposta do Evangelho de Jesus Cristo é exatamente nos trazer essa vida abundante, nos trazer a identidade com esse bom pastor, para que possamos perceber que nós somos um grupo de pessoas que foram alcançadas pela mensagem desse bom pastor, pela relação com esse bom pastor, e somos agora propriedade exclusiva desse bom pastor. Isso é o que o Evangelho nos propõe. Então nos traz uma identidade de quem nós somos, de quem Ele é para nós, de quem nós somos nele. E essa satisfação plena, esse gozo pleno, transbordante, cheio de alegria, completo, abundante, transbordante, ele vai ser, digamos, fundamentado muito mais na palavra de Deus e na relação com esse Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que veio para ser a porta, como ele fala aqui agora, para podermos entrar, veio para ser o caminho, veio para ser essa verdade revelada, veio para ser realmente a vida que nós almejamos e que só encontraremos plenamente nessa relação com Ele. O contexto que Cristo aqui fala sobre essa vida abundante em Cristo Jesus ou no bom pastor, na relação com Ele que veio trazer isso para nós, o contexto aqui é exatamente esse episódio da parábola do bom pastor, onde ele explica a diferença que tem do mau pastor e do bom pastor. Do mau pastor que veio somente para roubar, como um ladrão, ou daquele que veio trabalhar como se fosse um mercenário, somente visando aquilo que as ovelhas podem trazer de benefício para ele, mas não tem uma relação próxima ou de amor para com aquelas ovelhas. Essa é a realidade que ele está colocando aqui para a gente. E nesse contexto ele vai se revelar como esse bom pastor. Logo, eu compreendo à luz dessa palavra que nós somos as ovelhas, ele é o bom pastor. E esse fato de sermos as ovelhas nos conforta, porque nos traz um sentimento de pertencimento. Nós pertencemos a um bom pastor. E ele exerce um pastoreio sobre nossas vidas. Ele nos abraça, ele nos protege, ele caminha conosco, ele cuida de cada um de nós com todos os detalhes. Nos conforta saber que temos um bom pastor e que ele cuida de cada um de nós, que somos pastoreados por ele. Por ele. E nessa dependência dele, somos pastoreados por ele, na dependência dele, há vida abundante. Encontramos vida abundante. Ou seja, sob a dependência dele, sob os cuidados dele, encontramos vida abundante. Essa é a realidade. Então, quais atitudes que ele vai revelar aqui que o bom pastor tem e qual é essa relação desse bom pastor para com as suas ovelhas? Como ele age e como as ovelhas devem reagir a essa relação com esse bom pastor. Nesse contexto da parábola, ele vai revelar algumas coisas bem interessantes para nós. Bem simples demais,
A palavra de Deus, muitas vezes, ela é muito simples, muito objetiva, muito direta. Eu não vou trazer aqui nada diferente do que você já conhece. Eu quero apenas refletir em cima dessa palavra que você conhece. Quero trazer à tona mais uma vez, relembrar você isso, reafirmar isso para a sua alma, para que nós possamos juntos compreendermos melhor e ainda reafirmar mais ainda essa nossa relação com Ele. Então, quais atitudes que Ele tem para conosco, para com as ovelhas, e qual atitude que as ovelhas deverão ter também para com esse bom pastor, para que nós possamos ter essa relação muito mais apropriada com Ele. Nesse contexto da parábola aqui, vamos encontrar palavras. Nessa palavra, vamos encontrar palavras que trazem doçura para a nossa alma, trazem segurança para a nossa alma, trazem convicções para a nossa alma. E traz, acima de tudo, a certeza de quem Ele é, de quem nós somos nele, e nossa relação uns com os outros. O primeiro entendimento que eu gostaria que você tivesse, quando ele fala a questão de aprisco, no versículo 1. Ele fala sobre a porta do aprisco. O que era o aprisco naquela época? Geralmente, devido à falta de água naquela região, em algumas situações, e devido também aos saqueadores, não somente os ladrões como pessoas, mas também os animais que atacavam e matavam os filhotes das ovelhas, etc. Era natural que os pastores se unissem, 1, 2, 3, 4, 5 pastores, não sei quantidade exatamente, mas a média, pelo que a gente pesquisa e vê, era em torno, no máximo, de 5 pastores, pelo tamanho do aprisco, e eles construíam em comum um local onde eles levantavam pedras, juntavam pedras, erguiam como se fosse um muro de pedras realmente, e colocavam a cerca de espinhos em volta, para poder proteger o acesso de qualquer animal ou de qualquer pessoa que tentasse invadir aquele local. E deixava apenas uma porta. E eles levavam as ovelhas para esse aprisco. Geralmente tinha um poço cavado ou organizado para poder saciar a sede dos animais, perdão, naquele momento. E eles faziam isso para cuidar das suas ovelhas e cuidar delas e protegê-las. Era natural que eles dividissem isso. Então existia uma porta, existia alguém que ficava tomando conta da porta naquele momento para não deixar ninguém estranho entrar naquele local. Esse é o contexto de um aprisco comum para os judeus e para os hebreus, de um modo geral. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso, esse aprisco que era construído com essa finalidade, alguém que ficava vigiando a porta, permitindo apenas que o dono ou o pastor das ovelhas entrassem nesse local. Primeira lição, nesse contexto aqui, que vemos no versículo 3, quando diz: para esse o porteiro abre as portas, ou abre a porteira. Porteira de madeira que vai ser aberta para quem é este? Para o bom pastor, para o dono das ovelhas. Então, em primeiro lugar, você tem que entender isso, que as portas, ou a porteira vai se abrir para o dono das ovelhas, para que ele tenha acesso a essas ovelhas, para que ele possa cuidar dessas ovelhas que foram colocadas naquele aprisco, de alguma forma. Aqui, eu tenho entendimento que Deus, o nosso Pai, o Criador, enviou Jesus a essa terra. E ele, quando envia Jesus a essa terra, ele veio encarnado como um homem, como um de nós. Ele veio com livre acesso às ovelhas dele. Então Cristo vem com livre acesso a cada um de nós, concedido pelo próprio Criador. Cristo veio com liberdade, com acesso às ovelhas ou aos homens, identificando-se com esses homens. Ele vem com essa finalidade de ter acesso, de manter uma relação com esses homens, com cada um de nós. Então Cristo veio, ele tem acesso à minha humanidade, ele tem acesso a quem eu sou, os meus mais íntimos sentimentos, as minhas mais íntimas confusões ou conflitos, ou dores, ou lutas, ou anseios, desejos. Ele conhece intimamente,
Ele tem acesso à minha alma. E nessa relação de intimidade comigo, Ele vai revelando o seu infinito amor para comigo, a sua eterna bondade para comigo. Vai revelando isso a cada dia. E através dessa relação, Ele vai estendendo a sua misericórdia sobre mim. E vai me acolhendo como ovelha. Uma ovelha que talvez estivesse andando por um caminho errado, desgarrada, mas Ele me coloca nesse aprisco para cuidar de mim, para me proteger de qualquer inimigo. A minha relação íntima com Ele, a minha relação de compreensão de quem Ele é para comigo, implica em ser posto sobre esse aprisco, sobre esse muro de proteção que Ele prepara para mim. E Ele tem esse livre acesso na minha vida para me dar a direção, para cuidar de mim em todos os sentidos, me guardando de todo o mal. Há textos bíblicos perfeitos na Bíblia, ou nosso contexto da Palavra de Deus, que afirma essa proteção de Deus, de se esconder no esconderijo do Altíssimo, né, de ser guardado por Ele, de cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha, perdão, 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, nada me será atingido, e tantas outras coisas mais. Essa é uma realidade para o cristão, uma realidade para quem tem intimidade com Ele, para quem está sob esse cuidado do aprisco do bom pastor. Às vezes eu vejo pessoas postando esse texto e às vezes eu observo alguns detalhes e, conhecendo um pouco da vida dessas pessoas, como elas estão vivendo hoje em dia, eu olho assim e digo, meu Deus, como as pessoas elas precisam compreender que esse texto é um texto realmente para a igreja, para quem tem intimidade com Deus, para quem está caminhando com Deus de alguma forma. Porque quem está nessa relação com Ele está nesse aprisco de proteção que Ele estabeleceu para nós. Então, Ele é esse bom pastor que tem livre acesso às suas ovelhas. Nós precisamos compreender isso e precisamos abrir completamente para que Ele faça em nós e através de nós o que Ele quer, o que Ele deseja, porque somos dele. Somos ovelhas do bom pastor. Segunda coisa, essas ovelhas que estão nesse aprisco, elas ouvem a voz desse pastor. Ouvem a voz desse pastor. Num redil ou num aprisco, como eu falei há pouco tempo, pode existir 3, 4, 5 rebanhos de ovelhas. Cada um do seu pastor. Natural que aconteça isso. No contexto de Israel, no contexto dos judeus, dos hebreus, daquela época era assim que eles faziam. Mas, de forma interessante, era que quando um pastor chegava nesse aprisco e ele falava, somente as suas ovelhas vinham para perto dele. Ainda que houvesse, vamos dizer que 500 ovelhas, sei lá, num local como esse, e 200 fosse de um pastor, quando ele chegasse e falasse, as 200 se aproximavam dele, as outras ficavam lá desconfiadas, vendo algumas indo, mas elas não iam, porque elas reconhecem a voz do seu pastor. A Bíblia é linda a esse respeito, quando fala sobre isso. Eu já vi alguns episódios no interior, indo quando era menino, e via isso acontecendo quando observava os cuidadores de ovelhas, de outros animais também, que era natural que os animais ouvissem a voz. Inclusive a Bíblia fala sobre isso lá em Jeremias, quando menciona a respeito, quando Jeremias está transtornado, está cansado de ver Israel seguindo por um caminho errado, ele diz que até os animais que não têm conhecimento, eles reconhecem a voz do seu dono e a mão que o alimenta. E diz, Israel está agindo pior do que um animal bruto. Porque até um animal bruto, ele conhece a voz e reconhece a mão que o alimenta. Ou seja, o animal tem uma relação de visão, de conhecimento, mas de ouvir também e de saber quem cuida dele direito. Israel estava sendo cuidado por Deus, mas não dava dando atenção devida a essa relação que deveria ter com esse Deus. E aí Jeremias escancara essa palavra, inspirada por Deus, mas revelando que Israel estava indo por um caminho totalmente desvirtuado e tortuoso. Eu trouxe isso para mostrar que até nesse contexto da Bíblia, já no Antigo Testamento, se falava sobre isso. Então, natural é que
as ovelhas que pertencem a um pastor reconheçam a sua voz, ouçam a sua voz, diferencie outras vozes em volta e por experiência de relação com esse pastor, possam caminhar com ele e saber que pastor é esse, reconhecendo, conhecendo a autoridade que esse pastor exerce sobre a sua vida de alguma forma. Haverão inúmeras vozes, meu irmão, em nosso redor. Inúmeras vozes, nos chamando a atenção, querendo nos tirar do foco, querendo nos tirar do caminho, querendo nos arrancar da proteção divina. Cuidado, fica atento, atenta à voz do seu pastor, do bom pastor que é Cristo. E deixe que essa voz o conduza. Quando ele falar, se aproxime. Quando ele chegar, venha para perto dele. Quando você perceber a ação divina, se envolva no aconchego dos braços desse Pai. Mas quando você perceber que vozes estranhas estão falando a seu ouvido, ainda que pareçam o tom com a voz do bom pastor, despreze-as, ignore-as. Não dê ouvido, não dê atenção a essas vozes. Elas são enganosas, são falaciosas. Elas podem destruir a sua vida. Essa relação com esse bom pastor, com ouvir a voz do bom pastor, nos traz um sentimento de pertencimento. E dizermos, eu tenho uma relação com esse Deus. Ele não é somente o Deus de Isaac, ou o Deus de Abraão, ou o Deus de Jacó, ou o Deus de Davi, mas é o meu Deus. É o meu pastor. Aquele que me protege, caminha comigo. Essa é a minha relação com ele pessoal. Outra coisa, no versículo 3, quando diz sobre isso, o porteiro abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz e continua falando. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ele, o bom pastor, chama pelo nome. Isso nos dá o entendimento que Cristo, o bom pastor, nos conhece de forma íntima. Conhece o nosso nome, quem nós somos. Por que fala de nome? Porque o nome é algo muito singular. Ainda que tenha outros com o mesmo nome que nós, eu descobri que existem outros Marenildos por aí, viu? Além do meu pai, que é Marenildo, existem outros também. Eu pesquisei uma vez na internet por curiosidade e vi que existem outros. Inclusive tem um aqui morando em Macaíba. Descobri isso também. Então existem outros Marenildos por aí, existem outros Josés, outras Marias, outros Joãos, né? Existem outros por aí. Mas ainda que haja outros com o mesmo nome, nós gostamos de pessoalmente sermos chamados pelo nosso nome. Eu tenho algumas experiências bem preciosas com isso, porque eu gosto de chegar nos lugares, quando eu chego no posto de gasolina, quando eu vejo o nome da pessoa, quando eu chego numa lanchonete ou num restaurante e vejo o nome do garçom, eu gosto de chamar o nome da pessoa. Num caixa de um supermercado, eu digo, bom dia, fulano de tal. Eu digo, obrigado, fulano de tal. Quando termina, a pessoa já olha para mim assim, surpreso, né? Mas é porque o crachá tá lá, ela acha que eu conheço ela, mas eu nem conheço. Mas é por causa do nome. Quando eu chamo a pessoa pelo nome, é diferente. A pessoa dá um sorriso, a pessoa agradece de outra forma. Nós gostamos de ser chamados pelo nosso nome. Isso traz uma identidade, identificação. Fomos identificados no meio de outras pessoas, semelhante a nós, talvez com o mesmo nome, mas alguém olha para nós e sabe qual é o nosso nome. Esse é o nosso Deus. Que ainda que houvesse tantas, inúmeras ovelhas, isso fala de individualidade. Ele nos conhece na nossa individualidade. Ele sabe nomear cada uma das suas ovelhas. Olhar para um rebanho de ovelhas é ver que todos são iguais praticamente. Talvez uma tenha uma manchinha aqui, outra ali, mas geralmente elas são todas iguais. Mas ele conhece cada uma pelo nome. Não importa se elas são semelhantes, se elas são parecidas, se elas têm sentimentos semelhantes, se elas têm reações semelhantes, mas ele conhece a intimidade de cada uma. Ele sabe a singularidade de cada pessoa. Você é diferente de mim, eu diferente de você, mas Deus conhece a nossa intimidade. Uma mesma situação, como eu falei aqui em outra pregação, uma mesma situação de dor, Deus sabe como é a minha reação e como é a sua reação. Conhece as reações de cada pessoa e vai tratar conosco individualmente. Ele nos conhece
pelo nome de forma íntima, sentimos-nos valorizados quando alguém nos chama pelo nome. E esse Deus nos valoriza, esse Cristo nos valoriza. Tem uma relação íntima com cada um de nós. Entenda isso, compreenda isso e viva sob esse cuidado desse Cristo que nos conhece de forma íntima. Amém? Quarto lugar, esse mesmo Cristo, bom pastor, que nos conhece de forma íntima, que tem uma relação conosco, ele nos chama para fora, nos traz para fora. Parece meio confuso esse momento, porque ele nos coloca no aprisco para proteger, para nos guardar, mas ele nos leva para fora também desse aprisco. E sair do aprisco, naquele momento, implica em enfrentar situações perigosas, difíceis, mas é necessário passarmos por experiências difíceis, perigosas às vezes, mas que nos marcam, nos trazem aprendizado, nos trazem crescimento. Ainda que algumas situações fora do aprisco, daquele contexto, que estejamos vivendo nesse mundo aí ao redor, eu quero considerar o aprisco como isso, como o mundo, como o nosso dia a dia, né? Como está no trabalho, está na escola, na universidade, na vizinhança, ou seja, o nosso contexto de conviver com as pessoas e com a realidade desse mundo. Conviver com esse mundo que não conhece a Deus é viver uma situação de perigo constantemente em relação à nossa espiritualidade, nossa vida íntima com Deus, o tempo todo. Mas estar convivendo com toda essa realidade, fora desse contexto de aprisco, mas compreendendo quem nós somos, nos traz aprendizado, marca a nossa vida de alguma forma. E aí é onde vem esse Cristo nos levando pelo Espírito Santo para o deserto das nossas experiências, tal qual Cristo foi levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto onde ele foi tentado. Diz que o Espírito levou Jesus para ser tentado ao deserto. E ali, Cristo pôde reafirmar a sua postura de Filho de Deus e a sua postura de relação com Deus ao ser tentado. Quando foi oferecido as riquezas desse mundo, quando ele conseguiu pular do pináculo do templo, ou quando foi oferecido um pão, transformaram a pedra em pão para alimentá-lo. Foram as tentações que ele passou, mas ele foi firme na palavra, relembrando aquilo que ele tinha aprendido e a relação dele com Deus. Fora do aprisco, precisamos lembrar o que esse pastor nos ensina dentro do aprisco. Fora dele, vivendo essa realidade o tempo todo que esse mundo coloca para nós, temos que reafirmar o que a palavra diz para as nossas vidas. E convictos disso, vivermos à luz dessa palavra, ainda que estejamos passando por situações difíceis, de deserto, as provações da vida, as dificuldades da vida, os sufocos que essa vida nos traz, os desertos que enfrentamos, tudo isso, temos que compreender que Deus está conosco, caminhando conosco, nos conduz nesse momento de dificuldade para o nosso crescimento, para o exercício de nossa fé, para nosso amadurecimento espiritual, para firmar nossas convicções nele. Nos conduz, mas ele nos conduz não de forma desordeira, de qualquer maneira. Não. Ele nos conduz através da porta para experimentarmos coisas dessa realidade de convivência com esse mundo pecaminoso, mas ele não nos abandona. Ele está conosco. Porque construímos uma relação com esse Cristo. Construímos uma relação com esse pastor. E essa relação implica que vamos viver realidades distintas fora desse aprisco. Mas mesmo fora desse aprisco, ele está conosco, caminhando conosco o tempo todo. Compreenda essa palavra, meu irmão. Não distorça a minha palavra. Eu estou falando de viver uma vida mundana. Estou falando de estar dentro da realidade do mundo, convivendo com essa realidade do mundo, mas sob a proteção de Deus, sob os cuidados de Deus, e marcando nossa postura como identidade cristã. Essa é a realidade aqui. Está me compreendendo isso? Espero que eu esteja conseguindo ser prático na colocação.
mas ele vai conosco. O versículo 4 diz que ele, depois de fazer sair todos os que lhe pertencem, veja só, que são os que lhe pertencem. Então, os que lhe pertencem, que são dele, ele conduz para algumas experiências, às vezes difíceis, de serem diluídas, digeridas, né? Que mexem conosco e perguntam por que Deus permitiu isso aqui. Puxa, ele é o Senhor. E o crescimento muitas vezes vem através disso. E ele nos conduz, os que lhe pertencem, ele faz isso. Mas ele vai adiante delas. Versículo 4 diz, ele faz passar pela porta todos os que lhe pertencem. Então todos passaremos por situações difíceis, de frustrações, de provações da nossa fé. Ele vai nos conduzir a isso. Por mais que nós fiquemos confusos com essa colocação, mas é assim que ele faz. Nos conduz. Ele vai estar conosco nessa situação difícil, porque ele vai adiante de cada um de nós. E o versículo 4 diz, nos conduz e vai adiante deles. Vai adiante deles. Como um general, como líder, como aquele que vai visualizando situações perigosas e vai nos conduzindo para os lugares corretos e os caminhos a caminharmos ou a ser trilhado de alguma forma. Ele vai adiante de cada um de nós. Ele é o nosso condutor, o nosso guia, nosso líder, o nosso Senhor. Nós estamos nesse mundo experimentando algumas experiências que esse mundo joga sobre nós como peso, como dificuldade, como luta, como tentação, como tantas angústias que vêm, mas nós não estamos desgarrados, não estamos soltos. Temos um pastor que vai à nossa frente nos guiando. Precisamos ter entendimento que ainda que ele permita que algumas coisas aconteçam conosco ao nos levar para algumas situações, ele não nos abandona. Não nos abandona. É o nosso guia, nosso fiel ajudador. Nas horas mais difíceis, ele está conosco, trazendo zelo, trazendo proteção, revelando esse amor infinito por cada um de nós, guardando nossas vidas e nossa alma. Esse é o bom pastor, na relação dele para conosco. E a nossa relação para com ele. Precisamos refletir sobre isso. Repercutir nossa relação ou reagirmos à ação dele. Uma ação que provoca uma reação. Nós, como ovelhas desse bom pastor, o versículo 4 diz que ele vai adiante de nós, mas as ovelhas o seguem. Veja o detalhe. Nos tira do aprisco, passamos pela porta, e a porta ele diz que é ele. Então, entrar no aprisco por ela, sair por ela, no sentido de estarmos ainda sendo conduzidos por esse pastor. Se coloca uma própria porta. Está me entendendo isso? Então vamos sair. Ele vai adiante de nós, guiando ao caminho. Mas, temos que estar ouvindo e o coração pulsando de acordo com o bom pastor para continuar seguindo. Por nós podemos enveredar por caminhos diferentes. Podemos ir por outros caminhos, por outras ruas, outras avenidas, outras ruelas, outros becos, muitas vezes sem saída. Mas precisamos entender que ele nos convida a segui-lo. E é uma postura, é uma atitude, é uma decisão, é uma ação da ovelha em seguir o pastor. Em seguir o pastor. Ouvir sua voz, não confundir com outras vozes e observando por onde o pastor vai, por onde o pastor está seguindo. Observando, seguindo o seu encalço, vendo os seus passos, repetindo os seus passos, indo pelos mesmos caminhos. É as ovelhas que seguem esse pastor. Mas seguem porque reconhecem a sua voz. Não confundem
a sua voz. É isso que o versículo 4 diz. Diz o versículo 4, que ele vai adiante de nós, elas, ou seja, as ovelhas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Vai atrás, repete, reproduz os passos do pastor, porque confiam nesse pastor e sabem por onde ele está nos guiando e dependem da orientação desse pastor e vive uma vida de fé. Somos nós, sendo cuidados por ele, protegidos por ele, com a permissão de passarmos por situações difíceis, mas sem perder a visão de quem é o pastor, de quem nós seguimos. Não seguimos homens, seguimos Cristo. Não seguimos uma denominação, seguimos Cristo. Não seguimos uma igreja, seguimos Cristo. Ainda que todo esse contexto organizacional, institucional tenha a sua validade, e nós pertencemos a uma instituição, mas o que prevalece sobre tudo isso, nossa relação com esse Cristo, com o bom pastor, de observar os seus passos e seguir as suas instruções, em nome de Jesus. E ao seguir Jesus, e ao seguir o bom pastor, a dar atenção à sua voz, nós aprendemos a fugir dos estranhos, ou daquilo que nos é estranho, daquilo que nos traz estranheza, daquilo que nos traz confusão, daquilo que nos traz engodo à nossa alma, daquilo que maquina, é um mal contra nós. Nós fugimos dessas coisas. O versículo 5 diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Se a ovelha tem uma relação íntima com esse pastor, reconhece sua voz e segue a esse pastor, vai seguindo os seus passos, automaticamente, naturalmente, ele vai fugir do estranho. Vai fugir, não dá atenção ao estranho de forma nenhuma. Vai seguir o correto, não seguirá o estranho. Isso para nós é importante por quê? Porque vemos tantas pessoas com relação com Deus que de repente vão por outro caminho. Alguma coisa confundiu a sua mente. Alguma coisa confundiu sua alma. Algumas vozes falaram mais alto dentro de si mesmo. E talvez porque eles gostariam de escutar exatamente aquilo que os estranhos estão falando. Esse é o problema. E aí é como se somasse, como se afirmasse aquilo que eles pensam. Então eles vão por esse caminho mesmo, seguem mesmo porque é tudo natural para eles já. Mas a proposta divina é que nós desprezemos aquilo que nos é estranho e fiquemos com aquilo que o bom pastor nos ensina. Quando nos aproximamos de Jesus, o bom pastor, e reconhecemos sua voz, discernimos as vozes do inimigo, as vozes que nos trazem confusão, que nos trazem engano, que nos levam ao erro. E fazemos isso naturalmente. Porque tudo isso que é estranho não traz benefício para nós. Incomoda a alma do cristão. Incomoda os sentimentos do povo de Deus. E desprezamos aquilo automaticamente. Que Deus nos abençoe nessa questão. Para que sejamos firmes, seguindo os passos do Mestre. E rejeitemos aquilo que não tem nada a ver com o Evangelho. Aí chega no versículo 11. Já vamos pular do versículo 5 para o 11 para darmos os finalmente dessa mensagem hoje. No versículo 11, o próprio Cristo afirma, eu sou esse bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele está dizendo, olha, eu estou disposto a conduzi-los. E ele está falando aqui ainda antes da sua morte na cruz do Calvário. Já estava afirmando, eu dou a vida. E ele realmente fez isso. Não só falou, mas praticou aquilo que falou, porque ele se entregou por cada um de nós.
Ele se sacrificou por cada um de nós. Ele afirma, eu sou esse bom pastor. Não existe outro. Eu sou um pastor. Há outros pastores. Pastores que vieram me pastorearam também. Agora, recentemente, nós celebramos ou comemoramos o Dia do Pastor. No segundo domingo de junho, pastores foram homenageados, receberam seus presentes, etc. e tal. É natural que isso aconteça. Recebi mensagens, foi muito preciosa para mim também, homenagem que a igreja fez através de um vídeo, etc. Somos pastores, mas nós temos um pastor sobre nós, que é Deus. E esse pastor, ele nos nivela. Todos nós estamos sob o cuidado desse bom pastor. Ainda que eu esteja em uma função de pastor nessa terra, que eu tenho o dom do pastorado, todos nós somos nivelados como filhos de Deus, somos nivelados como ovelhas desse pastor. Ele é meu pastor, ele é seu pastor superior. Porque o pastor humano falha. O pastor humano comete erros. O pastor humano às vezes fala palavras que às vezes podem machucar o outro. Assim como também a ovelha pode falar algo que machuca o pastor, é natural a relação humana, nossa relação humana. Mas o nosso bom pastor que está conosco, esse deu a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por mim, por você. Se sacrificou na cruz por cada um de nós. Ou seja, assumiu o nosso lugar, a nossa culpa, os nossos pecados, os nossos erros, a nossa morte. Ele assumiu por cada um de nós. Por isso que ele declara, eu sou esse pastor e eu dou a vida por essas ovelhas. E para finalizar essa mensagem, eu quero ir com você para o versículo 28 do capítulo 10. No versículo 28, quando ele está finalizando já esse contexto, ele fala muitas coisas, fala sobre o mercenário que negocia com as ovelhas, etc. e tal. É o contexto todo aqui, eu não quero ler tudo, para não ficar tão longa a mensagem hoje. Você pode observar e pode ler esse capítulo todo, capítulo 10 de João. Quando você chega no versículo 28, versículo 27, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28 diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que lindo. Eu vou usar esse texto como fechamento dessa mensagem, porque eu compreendo que ele quando afirma, eu lhes dou a vida eterna, aqui nesse versículo está exatamente o contexto final, ou o propósito real dessa palavra, dessa parábola. Todo esforço e investimento do bom pastor, todo esforço e investimento do bom pastor com a sua própria vida é para que nós, as ovelhas, gozemos da eternidade com Ele. Gozemos da vida eterna com Ele. Esse é o alvo, esse é o objetivo, esse é o propósito, essa é a meta do bom pastor. Do Deus que enviou Cristo com acesso a essas ovelhas, como homem, na humanidade dele acesso aos homens para poder nos dar essa vida eterna. Ou seja, o livre acesso, a sua voz que nos chama pelo nome, o nosso nome precioso para Ele, ao nos conduzir para fora, ao ir adiante de nós, quando nós o seguimos, quando fugimos do ladrão, ao morrer por nós, tudo isso nos leva para a eternidade. Ou seja, é o plano de amor do bom pastor para conosco. Irmãos, essa é a razão de vivermos. Experimentarmos a vida eterna que Ele tem para cada um de nós. Tudo que nós passamos aqui nessa terra, tudo que enfrentamos aqui nessa terra, nossa relação de intimidade com Ele é para a eternidade. Nossa vida não se limita às coisas dessa terra. Se fosse apenas limitadas a isso aqui, que vida seria essa? Pobre vida, lamentável vida, triste vida, se apenas se resumisse a isso aqui. Algo eterno, algo preparado por Deus para cada um de nós. Que nessa compreensão nós possamos experimentar essa relação com Ele, de forma íntima, possamos perceber essa intimidade dele conosco e possamos crescer na relação com esse bom pastor.
e não perdemos o foco jamais. Essa é a relação que devemos ter com Ele, é a intimidade que devemos ter com Ele e o propósito de vida de cada um de nós para com esse bom pastor. Em nome de Jesus Cristo, o bom pastor. Irmãos, com esse entendimento que nós tivemos hoje à noite, eu quero convidar você a fazer uma oração conosco, em nome de Jesus, para que esse bom pastor efetive ainda mais a sua relação conosco e nós possamos corresponder a esse relacionamento em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, por enviares Jesus Cristo a essa terra encarnado, com livre acesso à humanidade, sentindo mesmas dores, mesmas lutas, dificuldades, tentações, mas numa relação íntima contigo também, nos ensinando como vencer, como superar, como ir adiante e como realmente usufruirmos de uma relação pessoal com o Pai. Obrigado por isso. Obrigado por esse livre acesso que nós temos com Ele e Ele conosco. Nós podemos escutar a sua voz. Que a sua voz possa ser audível para cada um de nós, possamos compreendê-la, possamos discerni-la e possamos, Pai amado, corresponder a essa voz. Essa voz que nos chama pelo nosso nome, de forma individual, de forma íntima, que nos conhece para nossas maiores angústias, lutas ou alegrias. Esse Deus nos conhece. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque mesmo sendo conduzido para situações difíceis, de lutas, de tentações, o Senhor vai à frente de cada um de nós. O Senhor vai à frente de nós, nos guiando, nos conduzindo, realmente nos protegendo em todos os sentidos. E nós queremos seguir a Jesus Cristo. Queremos seguir a esse Jesus que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso bom pastor em todo e qualquer momento e fugindo de todo ataque do inimigo. Fugindo, Pai amado, das vozes que chegam para nos tentar ou para nos derrubar. Nós queremos dar atenção à voz do Mestre e fugir daquilo que engana, daquilo que nos machuca e que nos fere. Obrigado, Pai amado, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos deu ou nos trouxe uma intimidade maior com o Senhor. Foi por nós que Ele morreu. Foi por nós que Ele levou a cruz. Foi por nós que Ele sacrificou-se naquela cruz e morreu em nosso lugar. E com o objetivo maior, nos dá a vida plena, nos dá a vida eterna, uma vida abundante com o Senhor. Diferente do ladrão, veio para nos dar vida e vida em abundância, através da nossa relação com esse Cristo. Obrigado, Pai. Seja com meu irmão, seja com a minha irmã, seja com a minha vida, seja conosco, Pai, nos guiando, nos guardando, nos protegendo e fortalecendo os nossos laços contigo, para a glória do teu nome, Pai. Abençoa nosso lar, nossa casa, nossas famílias, abençoa nossa comunidade como igreja local. Nos abençoa individualmente, Pai, e fortalece a nossa relação contigo. A nossa oração, a nossa entrega. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. E com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Divino Espírito Santo do Senhor esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe minha irmã, meu irmão. Vamos ficar com mais um louvor e que possamos refletir também à luz dessa música, expressando nossa relação com Ele a cada dia, a cada instante. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu maior prazer é te louvar.
Senhor, me ensina a caminhar. Meu maior prazer é te louvar, meu Senhor, de coração, adoro a ti. Tudo que há em mim é pra teu louvor. Tudo que mais quero está em ti. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Senhor, me ensina a caminhar. Senhor, me ensina a caminhar. Irmãos, eu quero terminar esse culto oferecendo esse momento também de gratidão pela vida do pastor José Lúcio, membro durante muitos anos da Assembleia de Deus no Brasil e atualmente estava como membro da ADEPAZ. O irmão José Lúcio, o pastor José Lúcio, ele veio a falecer quinta-feira agora, passada, devido a um acidente doméstico com álcool em sua própria casa, e não resistiu, e nós lamentamos profundamente o seu falecimento, mas ao mesmo tempo também sabemos das promessas divinas sobre a vida dele. Ele pregou coisas preciosas a esse respeito. A minha relação com o pastor José Lúcio iniciou-se desde muitos anos, quando eu pastoreei durante anos a sua sobrinha Esione, outras pessoas da família dela também, depois a sua sobrinha Wilma. Caminhamos juntos durante um bom tempo, trabalhando questões administrativas da igreja. Depois tive o privilégio de pastorear também o seu filho, Valmir. Foi aí que eu conheci mais de perto o pastor José Lúcio. Valmir e a Cris, como casal, foram parceiros nossos, trabalhando conosco no Ministério de Casais na igreja. O pastor José Lúcio, com sua esposa, participou de retiros de casais que nós realizamos, e sempre com um sorriso farto, com uma alegria imensa, com um cumprimento inigualável, com uma palavra certeira. Ele certamente deixou um legado precioso, não somente para os membros da Igreja Assembleia de Deus, mas também como todas as pessoas que tiveram contato com ele. A sua família está enlutada desde essa quinta-feira, e nós queremos prestar aqui nossa homenagem a ele em especial, essa família, crendo que nas regiões celestiais ou na glória ele foi recebido com festa, com certeza, porque esse era uma característica que o pastor José Lúcio tinha. Deus abençoe a família, Deus conforte a família, Deus console a família, Deus fortaleça essa família em nome de Jesus Cristo. É a nossa oração também individual e nossa oração como igreja do Nazareno em Capim Macio, sentindo a dor, partilhando a dor, mas também partilhando a convicção da eternidade que Ele, o Senhor, o bom pastor, nos prometeu. Deus abençoe, fique na paz de Jesus Cristo e oremos durante a semana por essa família, pelos enlutados, em nome de Jesus Cristo. A nossa oração,
a nossa entrega também, nossa convicção em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu de culto. Mas nós queremos fazer essa homenagem ao pastor José Lúcio, reconhecendo, Pai amado, a tua mão sobre a vida dele, a sua conversão, a forma como ele viveu, como ele te amou, como ele te adorou, como ele ensinou pessoas, influenciou pessoas com seus conselhos, com seus escritos, com as suas pregações. Obrigado por sua vida. Nós agradecemos, Pai amado, pelo legado que ele deixa no meio cristão aqui no Rio Grande do Norte. Nós queremos abençoar a sua família, orar pela sua família, pelos seus familiares, pelos amigos, pelos mais próximos, que o Senhor possa guardar cada um deles, consolar cada um deles, confortar cada um deles e dar força para a continuidade nessa caminhada, porque sabemos que nossa vida aqui é finita, mas a eternidade que o Senhor prometeu para cada um de nós, ela vai muito mais além do que podemos imaginar. E o pastor José Lúcio já está usufruindo disso tudo em tua presença. É a nossa alegria, é a nossa certeza e convicção, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.